Queridos irmãos, eu quero fazer um teste de memória aqui com os irmãos. Eu quero saber se alguém lembra a primeira mensagem que eu preguei quando eu vim na igreja. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Alguém lembra qual foi a mensagem? Quero te ajudar ainda. Preguei na escola bíblica, foi uma escola bíblica reunida, e preguei no culto da noite. Alguém lembra aí qual foi a primeira mensagem? Teste de memória. 6 anos atrás, né? Um pouquinho mais. Na escola bíblica eu preguei, quando lembrou? Não? Alguma coisa o quê? Isso. Na escola bíblica eu preguei sobre o grão de mostarda, aquela parábola. Isso, agora tudo que eu falar, isso mesmo, né? Era o grão de mostarda, que o reino de Deus ele começa pequeno e ele vai crescendo ao ponto de abrigar pessoas, né? E à noite, a mensagem que eu preguei à noite, né, naquele culto que estava um calor, né? Inúmeros insetos voadores, aqueles bichinhos do verão, né? Tava muito quente. Foi em Colossenses 2, acerca da centralidade de Jesus e algumas ameaças. E aí eu queria perguntar para os irmãos como que os irmãos reagiriam se a primeira mensagem que eu pregasse aqui na igreja, né? Ainda não era pastor da igreja, tinha sido só convidado para vir, para conhecer a igreja me conhecer. Se a primeira mensagem que eu pregasse era: arrependam-se dos seus pecados, larguem os seus pecados e voltem para Deus. Como que seria a sua reação com relação a isso? Por que eu pergunto isso? Porque quando João começa o ministério, a mensagem de João Batista qual que é? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e nós chegamos em Mateus agora, capítulo 4, versículo 12, e Jesus vai começar o seu ministério nesses versículos aqui agora, que Mateus vai relatar. E Jesus ele vai começar justamente com essa mensagem: arrependam-se, pois o reino está próximo. Nesses versículos de Mateus capítulo 4, versículo 12 a 25, nós vamos aprender que Jesus, o Rei prometido, ele anunciou o reino de Deus e chama pessoas para segui-lo. Vamos ler juntos? Jesus, o Rei prometido, anunciou o reino de Deus e chama pessoas para segui-lo. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para apresentar Jesus como rei, o filho de Davi, o filho de Abraão, que foi batizado, cumpriu as promessas, foi batizado, e ele venceu no deserto. As credenciais de Jesus foram apresentadas, o rei chegou, o Messias chegou, e agora você precisa responder a ele. Como que você vai responder a esse rei que chegou? E aí do versículo 12 em diante ele vai começar a mostrar, então, esse rei que chegou, e a primeira parte, esse rei ele trouxe luz para quem estava nas trevas. Veja o versículo 12 até o versículo 16. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saiu de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Foi muito interessante, enquanto nós cantávamos e louvávamos ao Senhor aqui, algumas músicas falando acerca da luz. Cristo é a luz. Ele é a luz do mundo. E Jesus, assim que ele ouviu acerca que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia e ele vai passar um tempo, ele vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava. Mas algo muito interessante é que Jesus ele deixou Nazaré. E o Evangelho de Lucas, ele nos dá alguns detalhes do porquê que Jesus deixou em Nazaré. Em Lucas capítulo 4, no versículo 16 a 30, ele vai terminar com essa informação aqui. Ele vai falar o seguinte: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora constituída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou entre eles e retirou-se. Olha como o ministério de Jesus começou.
Lucas está nos dando mais informações sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16, aquele texto conhecido e famoso, onde fala que Jesus abriu o livro, ele diz o seguinte, então foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntaram: não é o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, senão somente Naamã, o sírio. E aí, chega nessa parte, todos que estavam na sinagoga ficaram o quê? Furiosos. Pegaram Jesus, levaram Jesus até um precipício na intenção de jogar Jesus de lá. Mas Jesus, ele passa por meio dessas pessoas. E aí ele vai até Cafarnaum. Então Jesus saiu de Nazaré, o local que ele havia nascido, criado, havia sido criado. E aí ele diz para o povo: não, o profeta não tem honra na sua própria casa. A escritura está se cumprindo aqui. E Jesus, apesar do evangelho de Mateus ser direcionado aos judeus, esses eventos estão mostrando que o evangelho de Deus é para mim e para você, que não somos judeus também. E aí ele citou o caso de Elias, citou o caso de Eliseu, aí os judeusados, aí eles ficaram doidos com isso e tentaram matar Jesus. E aí ele vai para Cafarnaum. Na medida que ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, cumpre-se a escritura de Isaías que nós lemos lá. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão. E aí ele diz, Galileia dos gentios. Perceba que o evangelho é para todas as pessoas. E aí o texto diz que o povo vivia onde? Nas trevas. E ele viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Você que gosta de dormir com a luz do quarto acesa, ou com pelo menos uma fresta de luz para enxergar algo, você vai conseguir entender bem isso de alguém de viver nas trevas, na escuridão. E o povo viu então uma grande luz. Eu não sei se você já acordou à noite algumas vezes sem localização, o GPS estragou, está tudo apagado e você não sabe para onde é a porta do quarto. Já passou por isso? E aí você vai para um lado e bate, vai para o outro e bate, vai para o outro e bate, está tudo apagado, até que de repente uma luz, você consegue encontrar um interruptor, acende uma luz e consegue enxergar para onde você vai agora. Esse texto do povo vivendo nas trevas, vivendo na terra da sombra da morte, e uma luz aparecendo, irmãos, esse texto aqui ele fala muito comigo, é algo muito incrível, porque é um texto que desde pequeno, quando eu era muito pequeno, ainda sem entender o sentido da vida, sem entender o propósito da vida, até um determinado momento você vai batendo cabeça, até que um determinado momento você conhece a Jesus, você começa a se relacionar com Jesus, e de repente os seus olhos são abertos, e agora a vida está fazendo sentido, o sofrimento está fazendo sentido, a dor está fazendo sentido, e até a proximidade da morte está fazendo sentido, porque agora a gente sabe que a morte é lucro. Porque a morte vai me levar para quem? Para o Senhor. Então agora tudo está fazendo sentido, porque a luz raiou, a luz apareceu. O desejo agora não é mais morrermos.
O crente ele não tem desejo de morrer. O crente ele tem desejo de viver. E viver eternamente. E a gente só não quer antecipar esse momento porque nós confiamos que existe um Deus soberano que toma conta das nossas vidas e quer nos usar durante esse tempo aqui. Então o crente ele tem esse desejo pela luz, ele quer se encontrar com o Senhor. Em João capítulo 8, versículo 12, leia junto comigo: eu sou a luz do mundo. Você consegue entender o que eu estou dizendo, que em Cristo a nossa vida faz sentido? Em Cristo vale a pena a gente acordar segunda-feira. Em Cristo vale a pena a gente encarar as dificuldades, encarar os problemas, porque nós temos esperança, nós não somos tolos, nós não somos dignos de pena, porque nós cremos que Cristo ressurgiu, Cristo reina e Cristo voltará para nos buscar. Então faz muito sentido nós vivermos para o Senhor. O rei chegou e ele trouxe luz ao povo que estava nas trevas. Ele trouxe luz ao meu coração, ele trouxe luz ao seu coração. Um crente não tem medo do escuro, não tem medo do bicho-papão, porque ele sabe que Jesus está tomando conta dele, e ele sabe que nada vai tocar na vida dele se não houver uma permissão do Senhor, porque Jesus está com ele e está o protegendo. O rei chegou, e a mensagem desse rei no versículo 17, ela é muito clara. Daí em diante, é interessante essa expressão, ó, daí em diante, porque ela vai aparecer mais 2 vezes no livro de Mateus. Ela vai aparecer lá no capítulo 16, versículo 21, quando vai entrar no período de sofrimento de Jesus. Jesus estava no seu ministério, e aí no capítulo 16, versículo 21, vai mostrar o início do sofrimento de Jesus, e no capítulo 26, 16, aparece essa afirmação novamente, porque vai dar início à crucificação. Então ela aparece aqui, ó, daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos ver juntos? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Uma mensagem que Jesus traz agora, igual a de João Batista. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É o primeiro imperativo de Jesus. Não é confiar, não é entregar, não é buscar, não é aguardar. O primeiro imperativo de Jesus e de João para os pecadores, qual é? Arrependam-se. E o que é arrependimento? Nós vimos isso quando João pregou lá no capítulo 3. Nós vimos que arrependimento é mudar de direção. Né? Imagina, a pessoa ela está num determinado lado aqui, caminhando, né, em direção ao pecado. E arrependimento o que é? É quando ela vira de direção, ela mudou a direção. Ela não está mais agora direcionada ao pecado. Ela virou, ela fez uma conversão, agora ela tem um novo norte. E envolve o que mais? Envolve deixar o pecado. Então não basta apenas eu virar de direção, mudar a direção, eu preciso começar a deixar o pecado. Arrependimento, agora eu estou deixando o pecado, mas eu estou indo para onde? Para onde que eu vou? Eu estou me voltando para quem? Para Jesus. Eu não estou trocando um ídolo por um outro ídolo. Eu não estou trocando um sofrimento por outro sofrimento. Eu estou deixando o pecado e eu estou me voltando para quem? Para Jesus. E agora que eu chego em Jesus, que eu estou em Jesus, o que acontece? O arrependimento vai mostrar frutos. Vai haver o quê? Mudança. Vai haver o quê? Transformação. As pessoas vão conseguir enxergar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. As pessoas, pecador é bom de lábia, não é? Gostam de enganar. Você já ouviu aquelas promessas assim, ó? Não, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Já ouviu isso? E geralmente a pessoa fala isso quando ela é pega. Quando ela é pega. Não é que ela pecou, se arrependeu e chega para alguém e fala assim, ó, eu fiz uma coisa errada. A gente está lá com a Sarinha e a Sarinha ela tem aquela inclinação maternal dela, né? Uma amiga nossa fala que a Sarinha é a mãe da Safira e a Marilis é a babá da Safira. Porque a Sarinha, os irmãos lembram, às vezes ela trazia os filhos dela para a igreja, né? Os bonecos dela. Agora ela tem uma boneca de verdade lá, né? E pega, e embala, e acalma, e fica, né? Tudo lá. E a casa lá tem, né? É estreita.
E aí tem alguns móveis lá, por exemplo, que tem uma quina que não é uma quina arredondada igual essa aqui, né? Às vezes a gente indo com a cabecinha fala assim, deixa eu virar para cá, né? Vai que dá uma batida ali com a cabecinha na quina, né? E aí hoje de manhã a gente conversando com a Sarinha, a gente falou, ó filha, a Marília já tinha falado com ela, e hoje a gente conversou com ela, fala, filha, se algum dia você tá com a Safira, e por acaso você bater com ela em algum lugar, por acaso a Safira cair, você tem que falar para o pai e para a mãe. Agora se coloca na cabecinha de 6 anos. Você apronta uma dessa. A mãe e o pai falam assim, ó, não mexa com ela lá na cama, deixa ela lá na cama, deixa em tal lugar. Não pegue. Aí você, hein, 6 anos, você vai lá, desobedece, eu vou pegar porque está chorando, ou porque babou, ou porque não sei o quê, mas havia uma ordem. Não pegue. E ordem é para ser obedecida, não é ser questionada, não é ser interpretada, é obedecida. A ordem é não pegue. Ai, mas o que eu vou fazer? Vomitou. Chama. Mas não pegue, obedeça. Aí ela vai lá na boa intenção, pega e de repente a nenê, pum, cai no chão. Você falaria para o seu pai e para sua mãe? Se eu falar, os meus pais vão voltar a ter 2 filhos. Não é verdade? Não é esse o nosso raciocínio? E a gente conversando com ela, se um dia acontecer alguma coisa, você precisa vir contar para o pai e para a mãe. Você precisa superar o medo e vir contar, porque algo sério pode acontecer. A gente precisa saber se bateu na quina, se bateu no liso, se na hora que caiu ficou quietinha, se na hora que caiu chorou, se ela caiu de rosto para baixo, de costas para cima, de barriga para cima, não importa, se precisa vir e falar. Irmãos, fruto de arrependimento é quando a pessoa deixa o pecado e se volta para Deus, independente se é alguém viu ou não. Só que geralmente o pecador é o quê? Só admite, só fala que pecou quando é pego. Alguém viu lá e fala assim, e aí esse pecado? Eu estou arrependido. Tá nada. Tá nada. Porque se tivesse arrependido, tinha falado antes. Sim ou não? Tinha falado antes. Mas a gente não é Deus, a gente não consegue saber o coração da pessoa. Aí o que vai ter que acontecer? Agora o tempo vai mostrar. Agora vai ter que ser um tempo maior, para mostrar se de fato a pessoa está arrependida ou não. E aí, quando nós estamos de fato arrependidos, a nossa vida ela está sendo transformada, e não precisa ninguém vir falar para nós, ninguém nos exortar. A gente se acerta com quem? Com Deus. Deus fala conosco. Deus mostra para nós. Deus nos aflige, porque Ele não nos deixa pecar em paz. Se você está pecando e está em paz e está tudo bem, liga o alerta. Talvez você não é filho. Porque Deus disciplina quem? Ama. Se toda hora que você está pecando, você está incomodado, fala, eu não devia ter feito isso, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu preciso pedir ajuda, eu preciso procurar alguém, eu preciso confessar o meu pecado. Quem está afligindo você é quem? O Espírito Santo, e Ele quer que você largue o pecado. Mas se você está lá, se lambuzando no pecado, né? Ai que delícia, hoje foi bom demais, quando que eu vou de novo? E nada acontece, acendo alerta. Talvez você não é filho. O Espírito Santo não está incomodando. Então o arrependimento, ele vai mostrar esses frutos. Nós falaremos um pouco mais à frente sobre essa transformação. Queridos, o Evangelho, percebo, tanto com João como com Jesus, o Evangelho não começa dizendo assim, Deus vai realizar os seus sonhos. Vem para a igreja, Deus vai realizar os seus sonhos. O Evangelho não começa assim, melhore sua autoestima, pense melhor acerca de você mesmo. O Evangelho não começa assim, organize a sua vida. O Evangelho não começa falando assim, você tem que pensar positivamente. O Evangelho começa dizendo o quê? Arrependa-se. Mude a forma de pensar. Mude a direção para onde você está indo. Volte-se para Jesus e mostre frutos de arrependimento. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Essa expressão reino dos céus aparece mais no Evangelho de Mateus, e a gente já explicou na outra mensagem o porquê. Reino dos céus aparece mais no Evangelho de Mateus porque os judeus evitavam usar o nome de Deus. Mas eles são sinônimos. Reino dos céus, reino de Deus são sinônimos. Reino dos céus significa o quê? É o domínio do céu sobre a terra. Tanto nessa realidade presente, o reino de Deus já está se manifestando hoje? Sim ou não?
Dê provas que o reino dos céus está se manifestando hoje, agora. Dê provas. Prova para mim que o reino dos céus está se manifestando agora. Vai lá, quem é o primeiro aí? Estamos reunidos como igreja. O que mais? As pessoas estão tomando decisões ao lado de Jesus. O que mais? Estamos adorando ao Senhor. Fizemos uma renúncia para estar aqui. Estamos querendo aprender mais da palavra. Estamos adorando ao Senhor. Estamos servindo. O reino dos céus, o domínio dos céus está sobre a terra. Jesus está reinando. Mas vai haver uma plenitude maior também no futuro. E é algo muito interessante que só é possível compreender o reino de Deus se nascer de novo. Talvez todo domingo você tenha aquela decisão, vou na igreja ou não vou na igreja, não é verdade? Será que eu vou hoje? Será que eu não vou hoje? Passa por isso? Estou pensando em ir, acontece alguma coisa. Ah, mas eu tenho que ir, eu tenho um compromisso para estar lá. Tem gente que não tem nem desejo disso, concorda comigo? Tem gente que passa domingo e pós-domingo não tem desejo de se reunir como igreja. Passa-se um mês, não sente falta, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. De repente a consciência pesa, nossa, eu tenho que ir para a igreja. Por quê? Ah, sei lá, eu tenho que ir, né? Mas passa um tempo e não adora o Senhor, não sente falta, não sabe onde está a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora com Deus, não conversa com Deus, não ora, não medita na palavra, não fala de Jesus para as pessoas. A pessoa não consegue enxergar nada. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, só é possível entrar e acessar e compreender e ver o reino dos céus se a pessoa nascer de novo. Como, Jesus? Como que eu consigo? É preciso nascer de novo. O reino chegou, o rei chegou, Jesus começou a reinar. E a mensagem dele para mim e para você é: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós já fazemos parte do reino de Deus, mas tem muitas e muitas áreas na minha vida, na sua vida, que a gente precisa submeter ao reinado de Jesus, não tem? De vez em quando escapa um palavrão aí, de vez em quando escapa uma mentirinha aí, de vez em quando escapa um desejo imoral, de vez em quando escapa um pecado aí, de vez em quando sai uma briga, de vez em quando sai alguma palavra torpe. Puxa, eu tenho que submeter tudo isso ao reinado de Jesus. Jesus começou a reinar, e o rei chama e transforma vidas. Olha o versículo 18 até o 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O rei chama e transforma vidas. Jesus, então, ele vê 2 irmãos, André e Pedro, chama esses 2 irmãos, e o chamado de Jesus para eles é o quê? Sigam-me. Sigam-me. Jesus está chamando para que aqueles homens começassem a andar perto de Jesus. Jesus está chamando aqueles homens para ter um relacionamento com Jesus. Irmãos, Jesus não está chamando eles para serem dizimistas, membros de igreja, religiosos. Jesus está chamando aqueles homens para serem o quê? Seguidores dele. Terem um relacionamento com Jesus. Seguir a Jesus é diferente de frequentar a igreja, você concorda comigo? Frequentar a igreja, nós podemos frequentar e não sermos seguidores de Jesus. Jesus nos chama para se relacionar com Ele. Por isso que a missão da nossa igreja, ela começa com a seguinte frase: amar a quem? A Jesus. Se relacionar com Jesus. E Jesus dá uma nova missão para eles, para esses pescadores. Ele chama depois seus outros dois irmãos, Tiago e João,
Ele chama, me sigam, me acompanhem, e aí ele diz para esses irmãos, eu vou fazer de vocês agora, não mais pescadores de peixe, vocês agora vão ser pescadores de homens. Esses homens, eles ganhavam a vida pescando, agora eles vão ganhar vidas. Deixaram as suas redes. O texto diz que Tiago e João, sim, eles estavam junto com seu pai, talvez de uma pequena empresa, eles estavam trabalhando juntos ali. Eles deixam a empresa, eles deixam a forma de sustento deles, eles deixam a família e começam a seguir a quem? A Jesus. Irmãos, Jesus vai falar mais para frente no Evangelho de Mateus. Se alguém ama mais o pai ou a mãe, o que ele diz? Não precisa me seguir, não. Olha como é sério. Se ama mais o pai, ama mais a mãe, os tios, ama mais os parentes, você não consegue confrontá-los, você não consegue chamá-los ao arrependimento, você não consegue dizer para eles que seu primeiro amor é Jesus, e eles são em segundo ou terceiro na sua vida. Se você coloca o seu filho acima de mim, você não é digno de mim. Você não precisa me acompanhar. Eu não preciso de você. Jesus não precisa de nós. Quando Jesus nos chama, é para que nós possamos amá-lo em primeiro lugar. Viver para Ele. Por isso que Ele nos chama que nós devemos nos arrepender. E é algo muito interessante, porque tanto Pedro como André, como Tiago e João, qual a profissão deles aqui? Qual era a profissão dos 4 aqui? Pescadores. Pelo menos dos 12, 4 eram pescadores. Por que Jesus começou a chamar pescadores? Quero ouvir os irmãos aí. Por que pescadores? Não poderia ser uma outra profissão? Carpinteiro, igual o pai de Jesus? Vendedor? Por que pescadores? Algumas razões aí. Não era uma profissão bem vista. O que mais? Tinha bastante, né? Oi? Paciência. Para pescar tem que ser o quê? Eu não gosto de pescar. Por quê? Pega logo essa isca que eu tenho mais o que fazer. Ser pescador é ser paciente. Põe a vara lá, põe o matinho na boca e fica esperando. Não, eu tenho mais o que fazer, gente, para. Tem gente que gosta de pescar, né? Pescar relaxa, sim ou não? Pescar me irrita. Pescar me irrita, né? Mas os pescadores, eles têm que ser o quê? Pacientes. O que mais? O que mais que os pescadores têm que ser? Insistentes, perseverantes. O que mais? Pescador é CLT? 6 da tarde estão indo embora? Não, o que acontece depois que chega com o barco? Tira o peixe. O que mais? Limpa o peixe. Guarda o peixe. Lava o peixe. Vende o peixe. Assa o peixe. Come o peixe. Tira a isca do peixe, né? A isca vai, a espinha, né? É muita coisa. E aqui, que nem a gente viu, prepara as redes para voltar para outro dia. Pescador é paciente, pescador é perseverante, pescador é trabalhador, não tem hora para acabar, né? Estou cansado do sol, continua trabalhando. O que mais? Algo muito interessante. Qualquer isca para qualquer peixe, qualquer hora, pescador também tem que ter estratégia. Olha quantas virtudes. E Jesus fala assim, a partir de agora, vocês vão ter que ter tudo isso, mas agora para pescar quem? Gente, almas. Vocês vão ter que ser pacientes, vocês vão ter que ser perseverantes, vocês vão ter que ser trabalhadores, vocês vão ter que ser sábios. Tudo isso Jesus chama então pescadores, e Ele transforma. Irmão, ser pescador tem uma característica muito grande que a gente não mencionou aqui também. Pescador tem que ter o quê? Fé, porque ele não consegue ver o peixe. Ele joga a isca, ele tem que esperar o peixe aparecer. E agora vai fazer tudo isso agora para pescar pessoas. Então, a lição é que nós não devemos buscar o rei para sermos abençoados, simplesmente.
Mas nós devemos buscar Jesus para seguir a Ele e nos envolvermos na missão que Ele tem para nós. Irmãos, a missão que Jesus tem para mim e para você, eu coloquei o verbo lá o chama, né? Eu não coloquei chamou, porque Jesus ainda chama hoje. Ele chama a mim, chama você, e talvez Ele fale assim, não fica tanto com foco em ganhar dinheiro, não fica tanto com foco na sua rede. Eu tenho uma missão maior para você. Eu quero que você seja o quê? Pescador de homens. Eu não estou onde você está e você não está onde eu estou, mas aonde você vai indo, vai jogando a isca, vai jogando a isca, vai jogando a isca, vai jogando o evangelho. Pescadores de homens. Por isso que a nossa missão aqui na igreja, além de amar a Jesus, é ajudar as pessoas a serem o quê? Transformadas por Ele. Porque Jesus ainda transforma a vida. Aqueles homens estavam pescando, agora eles são o quê? Pescadores de gente. Deixaram seus negócios, deixaram as suas famílias e foram seguir a Jesus. Em quarto lugar, o rei manifesta o seu poder, a esperança para quem está quebrado. Olha o que diz do versículo 23 até o versículo 25. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. O rei agora que chegou, ele está manifestando o seu poder. Ele está manifestando o seu poder através do ensino, através da pregação, através da cura. E para nos ajudar aqui a entender, né, o que Jesus está ensinando, né, qual que é o objetivo? O ensino é para formar discípulos. Você vai explicar um pouco mais. A pregação para que é? Prega para chamar o arrependimento e fé. É um chamado. Se arrependa, confia. E a cura? A cura é para manifestar o poder e a misericórdia de Deus. Então Jesus ia passando pelas cidades, ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia curando. Vai aparecer no Evangelho de Mateus mais à frente de novo. Então lembre disso, o ensino de Jesus é para formar em nós, em mim e em você, discípulos semelhantes a Ele. O caráter de Jesus em mim e em você. O seu filho vê Jesus em você. Os seus colegas do trabalho verem Jesus em você. Na rua ver Jesus em você. As pessoas verem, o ensino é para isso. A pregação como um arauto é para proclamar, para anunciar, arrependa-se, confie em Cristo. E a cura é para restaurar, é para manifestar o poder e a misericórdia de Deus. E a esperança para quem está quebrado. Olha quem vinha para ele. Várias enfermidades e doenças, pessoas padecendo de muitos males, muitos tormentos, endemoniados, epiléticos, lunáticos e paralíticos. Como saber, Jesus, que o reino chegou? Olha todo mundo que Jesus está curando. Como saber que Jesus é real hoje? É a transformação na minha e na sua vida. Nós fazíamos algumas coisas que nós não fazemos mais. Um casamento que é restaurado, um filho que volta a ser obediente, um pai que se preocupa mais com a presença no lar, uma esposa que ao invés de ser briguenta, agora é uma auxiliadora. Um funcionário que antes só pensava em extrair da empresa, agora ele pensa em contribuir. A transformação chegou. A notícia na época de Jesus se espalhou e o povo começou a trazer multidões, pessoas para Jesus. Fala de Decápolis aqui. Decápolis era uma liga de cidades. Irmãos, a fama de Jesus se espalhou aqui de forma extraordinária. E as pessoas chegaram para Jesus. E Jesus ainda cura hoje. Amém? Ele cura hoje ainda. Ele cura os nossos corações. Ele cura. Ele faz a gente perdoar. Não é verdade? A nossa vontade é matar. Nossa vontade é triturar. Nossa vontade é sumir com alguém. Mas Jesus vai lá, nos dá graça e fala: você está perdoado em nome de Jesus. Vai e não peques mais. Jesus cura os nossos corpos hoje. Ele usa a ciência, pode às vezes não usar a ciência, mas ele cura. Mas com certeza Jesus curará por completo o nosso ser, quando nós estivermos na presença dele. Aí é o que o texto diz. Lá, hein, irmãos? É lá, não vai haver mais dor. Lá.
Aqui tem o quê? Dor. Lá não haverá mais morte. Aqui nós lidamos com a morte. Lá não haverá mais lágrimas. Aqui nós choramos. E chorar não é pecado. Por que que não é pecado? Porque Jesus chorou. E nós podemos e nós devemos chorar, seja na escola, seja em casa, aonde nós estivermos, nós podemos chorar. E alguém vai chegar para você: nossa, você está chorando hoje no serviço, está tudo bem com você? Está tudo ótimo. Por que você está chorando? Porque eu estou conversando com Jesus. Fica tranquilo aí, está em paz. A lágrima está correndo, mas estou tranquilo. Irmãos, o rei chegou. Ele trouxe luz para quem estava nas trevas. A mensagem do rei é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O rei chama e ainda transforma vidas. O rei manifesta o seu poder, a esperança para nós, para quem ainda está quebrado. Mas qual que é o problema de tudo isso, irmãos? Qual que é o problema de tudo isso? É que nós não queremos olhar para a luz. Sabe por que nós não queremos olhar para a luz? Porque a luz vai mostrar as nossas imperfeições. Você tem aquela camisa branca em casa que ela vai ficando amarelada com o tempo? Aquela marquinha aqui no sovaco? A luz vai mostrando as imperfeições. A gente não quer olhar para a luz. Nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados porque a gente acha que a gente não pecou. A gente só cometeu um deslize, foi só uma falha, desculpa aí, foi mal, foi sem querer. Não foi pecado. O filho pecou. A esposa pecou, o marido pecou, e pecado tem que ser chamado de pecado. Não é de birra, não é de síndrome não sei do que, não é de transtorno não sei do que. Pecado é pecado. Tem que ser confrontado, tem que ser abandonado, tem que ser confessado. Mas nós não queremos. Nós não queremos nos preocupar com as pessoas. A gente não quer ir no GC, a gente não quer ter um pequeno grupo, a gente não quer discipular, porque a gente está preocupado com as nossas redes. As nossas redes. Jesus fala assim: você pode ir lá cuidar das pessoas? Não, eu tenho que chegar logo e consertar as minhas redes, porque amanhã eu tenho que voltar para o mar. E eu tenho que pescar mais. E aí Jesus fala: mas eu quero te fazer pescador de homens. Não, mas eu estou preocupado com as minhas redes. Jesus, dá licença que eu tenho boleto para pagar. Jesus, dá licença que eu tenho conta para pagar. Jesus, eu não posso ir na igreja porque eu estou cansado. Eu vou falar uma palavra forte aqui, não vou falar a palavra, mas você vai entender. Jesus chamou os pescadores, que eram pecadores, obviamente. Jesus chamou os pescadores. Sim. Trabalhadores, sim. Jesus chamou um grupo lá que começa com aquela letra lá com V. Jesus chamou aquela galera que não trabalha? Não. Jesus chamou quem? Trabalhadores. Trabalhadores. Trabalhe sim, Jesus não quer gente desocupada. Jesus não quer gente ociosa. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Foi muito legal ver o casal aqui hoje, lá atrás. Porque trabalharam ontem, estavam trabalhando hoje. É a semana que vai preparar algumas coisas lá para Mar. E aí eu falei: eu acho que eu não vou ver vocês à noite. Eu pensei, né? Eles estão aí, não sei que horas, acordam de madrugada, né, para ir trabalhar. Não sei que horas vão fazer as coisas. Deus chama quem? Trabalhadores, irmãos, trabalhadores. Mas nós não queremos pescar almas eternas, porque a gente está preocupado com as coisas desse mundo. Irmãos, pesque almas eternas. Não pense só em adquirir dinheiro, poder, pagar conta. Se você fizer isso, você vai ser igual ao mundo. E Jesus está chamando o quê? Pescadores de homens. A pessoa de Jesus, o Rei prometido, ele vem e na sua obra de morrer na cruz e manifestar a chegada do reino e nos reconciliar com Deus, a sua obra, o seu ensino agora de chamar pescadores e pecadores ao arrependimento, ao discipulado através de Jesus agora, eu gostaria de deixar algumas lições aqui para nós. Em primeiro lugar, quando Jesus ir até você, responda com arrependimento e fé. Vamos ler juntos? Quando Jesus ir até você, responda com arrependimento e fé. Aceite uma verdade aqui, não é você que procura Jesus, tá? Não é você que procura Jesus. Se os seus olhos foram abertos, se você viu Jesus, é porque Jesus foi até você.
Ele foi até a terra de Zebulon. Ele foi até os irmãos. E ele veio atrás de mim, ele foi através de você. Porque antes de Jesus nós estávamos mortos em nossas transgressões e em pecados. Nós estávamos com os nossos olhos espirituais fechados e Jesus foi até nós. E como que nós devemos fazer agora? Responder a isso com arrependimento e fé. Em segundo lugar, Jesus chama trabalhadores. Seja um trabalhador diligente. Envolva-se na obra. Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor, para alcançar a salvação, para ser salvo? Não, é porque eu já sou salvo. Jesus, eu quero ser pescador de homens. Eu quero chegar no céu com várias pessoas te adorando. Jesus chama trabalhadores. Em terceiro lugar, é uma pergunta aqui que a gente precisa responder. Você segue a Jesus como a multidão ou como os discípulos? Os discípulos seguiram a Jesus, sim ou não? Mas uma multidão foi até Jesus também, sim ou não? Tem diferença? Eu fiz um paralelo aqui. O discípulo, ele prioriza Jesus, a prioridade é Jesus. A multidão, ele se aproxima de Jesus quando precisa. Eu tenho que ser curado, aí ele vai para Jesus. Eu estou triste, vai para Jesus. Eu preciso disso, vai para Jesus. O discípulo abandona o que compete com Jesus. O futebol está competindo com Jesus, eu largo o futebol. Eu fico com quem? Com Jesus. O emprego está competindo com Jesus, eu vou ter que arrumar outro emprego. Não dá. Fulano está competindo com Jesus, entre você e fulano, entre você e Jesus eu vou ficar com quem? Com Jesus, só lamento. Ele abandona o que compete com Jesus. A multidão busca aquilo que Jesus pode oferecer. O discípulo, o que ele faz? Ele caminha com Jesus. Nessas provações aí que a gente tem passado, uma irmã ali de Limeira, ela sempre fala assim, quando a gente troca algumas mensagens, ela diz o seguinte: eu oro para Jesus para encontrar Ele nos lugares. Eu quero encontrar Jesus, eu quero ver Jesus. Um discípulo caminha com Jesus. A multidão está perto, mas não se compromete. O discípulo obedece ao chamado de Jesus. Jesus chamou? É agora, Senhor. É uma ordem, Jesus? Então estou dentro. A multidão faz o quê? Só segue quando é conveniente. O discípulo ama Jesus acima de tudo. A multidão admira Jesus. Jesus é legal. Jesus é fera, hein? Como o meu time de futebol é legal também, como a minha casa é legal também, como o meu trabalho é legal também. Jesus é mais uma coisa só. O discípulo não. O discípulo ama Jesus acima de todas as coisas. Quarta lição. Como igreja, um compromisso nosso aqui, irmãos, como igreja, vamos oferecer o que Jesus oferecia. Amém? O que Jesus oferecia? Pregação, ensino e transformação. Isso basta. Isso é suficiente para as multidões perceberem a luz. Você não precisa entreter a multidão. Só oferece o que Jesus oferecia: palavra, ensino da palavra e transformação, mudança de vida. Uma família que é restaurada, um marido que é restaurado, uma esposa que é restaurado. Transformação de vidas. E, em último lugar, o rei chegou. Arrependa-se, siga-o e proclame. O rei está aqui. O que você vai fazer? Se arrependa dos seus pecados, siga Jesus e proclame a Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque o rei chegou. Obrigado porque o rei chama, o rei transforma, a luz apareceu e nós podemos ver a Jesus. Obrigado porque a sua mensagem é para nos arrependermos. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a se arrepender dos nossos pecados. Que os maridos aqui presentes possam se arrepender de alguns pecados. As esposas se arrepender de alguns pecados. Os filhos se arrependerem de alguns pecados. Nós como igreja, Senhor, se arrependermos de alguns pecados. Porque o reino dos céus está próximo, o reino chegou, o reino já foi inaugurado, nós já fazemos parte do seu reino e nós queremos viver para a sua glória e viver para o seu louvor. Obrigado porque o Senhor transforma vidas ainda, Pai. Transforme essas vidas aqui presentes, transforme a minha vida, transforme a minha família, transforme a família de cada um dos irmãos, o casamento de cada um, os filhos de cada um, Senhor, que ao sairmos desse prédio, ao irmos para o trabalho, ao conversarmos com amigos e familiares, que as pessoas possam ver a luz de Jesus, o Senhor é a luz, e que nós possamos brilhar a luz do Senhor, que as pessoas
vejam transformação em Iracemápolis, que as pessoas vejam transformação em Limeira, em Rio Claro, as cidades ao nosso redor, o seu povo sendo espalhado, entrando nas trevas, mostrando que existe uma luz que é Jesus. Ó Pai, então ajuda-nos e use-nos na nossa geração, no nosso tempo, para que nós possamos viver para a sua glória e o seu louvor. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cura e restaura pessoas quebradas. Nós, aleijados, nos achegamos até o Senhor e o Senhor curou o nosso coração. O Senhor já curou o físico de algumas pessoas, o Senhor tem esse poder, mas acima de tudo, Senhor, nós clamamos para que o nosso coração seja 100% curado. Ajuda-nos a desmamar desse mundo, ajuda-nos a deixar as coisas que competem com Jesus, ajuda-nos, Senhor, a viver e amar só a Cristo. Senhor, não é fácil, tem vezes que nós caímos, nós esquecemos de fazer devocional, de ler a Bíblia, de conversar com o Senhor, de pregar acerca do Senhor. Senhor, que o Senhor seja o maior amor das nossas vidas, que nós possamos te amar com todo o nosso ser, e nós possamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor para te amar em primeiro lugar. Tenha misericórdia de nós e muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. É no nome do Senhor Jesus, o nosso maravilhoso Deus, que nós oramos. Amém. Vamos louvar e exaltar a esse Deus tão maravilhoso.